Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora, e que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem, que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes, e nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa. O milagre de Deus está sobre essa casa. O milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família, e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal: Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca a sua fé nele, porque ele não falha, ele não decepciona, ele não abandona, ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus.
certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem, está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas, sabe, que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, mas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus, se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, mas será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, né, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você, no meio da discussão, você diz: não, porque eu vou embora dessa casa, porque eu vou abandonar isso aqui. É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz: faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. No calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz: eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí: nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar, pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar
né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. E todos nós temos uma alma. Todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, quando você vê um filho chorar, né, por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei, puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque o nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração, não é a vontade de Deus, é o meu querer, é o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil, mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil, mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar e vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu.
sabe? É os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus. Siga o que Ele está colocando diante de você. Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar. Siga a direção de Deus. Siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração, certo? O teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000. Compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia aqui no Global. Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da academia aqui no Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da academia aqui no Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia, para você que deseja, sabe, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da academia aqui no Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a vigília do Espírito Santo no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações na vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935, tá? Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim, você está aqui para ser abençoado. Mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado. Mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal. Um milagre, Pai, sobre essa família. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção. Em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, declarando Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós profetizamos 10.000 vezes mais
de bênção, de paz, de alegria, de aumento, de vida, de saúde, de força sobre esta vida, sobre seu trabalho, sobre sua casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor faça justiça em nossas portas. Tudo aquilo, Senhor, que pertencia a nós e que não chegou a nossas mãos, nós oramos para que o Senhor traga restituição e restauração. Haja justiça nas portas, que toda maldade contra nós, que toda injustiça, que todo tipo, Senhor, de ação para nos prejudicar ou para nos roubar, nós oramos para que o Senhor nos guarde, oramos para que o Senhor nos livre, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Cremos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Meu Deus, nós oramos para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa ou de tocar nos nossos filhos ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido, pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você, que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele, nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês, porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho, ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem, segundo testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho. Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus livrou. Quinto testemunho. E eu e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. Sexto e sétimo testemunho. Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês. Que bênção. O Senhor Jesus operando esses milagres. E também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra, cercado pelo mais alto. Eu vou repetir,
O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era o moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo. Toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel, Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta que é um homem de Deus, e esse profeta ele revela aonde nós vamos atacar. Então não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo. Mas por trás desse cerco do câncer, existe um cerco de Deus protegendo. E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé. É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual. Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé.
Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou: agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem: comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho: Senhor me livra, Senhor me livra, Senhor me proteja, Senhor me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto e sabe, saíram de perto dela e foram para o outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram: olha, nós iríamos assaltá-la e, enfim, eles tinham projetos ali. E só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito, e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo, e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos, ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo, isso é apenas uma camada. Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito e ele vai te dizer: eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer: eu sei que meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida.
Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso, eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha, foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm intentado contra você prevaleça contra você. Deus é maior, Deus é maior, você pode declarar isso. Deus está me cercando, aquele que me cerca é mais alto, aquele que me cerca é mais poderoso, aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, BR. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim: ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir. E Jesus disse assim: deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí talvez na sala de casa junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando. Então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo. De repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você. Seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
Eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti e que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês, às 6 e 7 da manhã, para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.